Em um mundo onde os céus são palco de inovações, uma silhueta colossal emerge das nuvens, desafiando a gravidade e a própria imaginação. Este é o Airbus A380-800, o Super Jumbo, o gigante que redefiniu a aviação comercial. Hoje, vamos embarcar numa viagem para contar a história de uma das máquinas voadoras mais ambiciosas já criadas pelo homem. A história do A380 começa nos anos 90, uma época de otimismo e crescimento exponencial nas viagens aéreas. Os céus estavam cada vez mais congestionados e as companhias aéreas precisavam de uma solução. A Boeing dominava o mercado de aviões de grande porte com o seu icônico 747, a rainha dos céus. A Airbus, a sua rival europeia, olhou para o futuro e viu uma oportunidade não apenas para competir, mas para superar. A visão era audaciosa: construir um avião ainda maior, mais eficiente e mais luxuoso, capaz de transportar mais de 500 passageiros de uma só vez. Muitos na indústria consideraram a ideia um sonho impossível, um projeto megalomaníaco destinado ao fracasso. Mas a Airbus estava determinada a provar que estavam errados. O desafio de engenharia era monumental. Para criar um gigante como o A380, foi necessária uma colaboração sem precedentes. Peças eram fabricadas em toda a Europa. As asas no Reino Unido, a fuselagem na Alemanha e em França, e a cauda em Espanha. Juntar tudo isto era um puzzle logístico de proporções épicas. Imaginem só, as asas do A380 são tão grandes que não cabiam em aviões de carga convencionais. A solução? Um transporte multimodal que parecia saído de um filme. As asas viajavam por mar, em barcaças especialmente desenhadas que navegavam pelos rios e depois por terra, em comboios rodoviários gigantes que atravessavam pequenas vilas francesas durante a noite, numa operação meticulosamente coreografada para não perturbar a vida local. Os moradores saíam às ruas para testemunhar esta procissão noturna, um desfile de engenharia em movimento. A montagem final acontecia em Toulouse, França, numa linha de montagem construída especificamente para este colosso, um verdadeiro templo da aviação moderna. Por dentro, o A380 era uma revolução. Foi o primeiro avião comercial do mundo, com 2 andares completos, ao longo de toda a fuselagem. Isto não só permitia uma capacidade de passageiros sem precedentes, como também abria um mundo de possibilidades para o luxo a bordo. Enquanto a maioria dos passageiros desfrutava de mais espaço e conforto, mesmo na classe econômica, as companhias aéreas mais premium transformaram o andar superior em autênticos oásis de luxo. Surgiram suítes privadas com camas de casal, chuveiros a bordo e bares sofisticados, onde os passageiros da primeira classe podiam socializar a 40 mil pés de altitude. Era uma experiência de voo que rivalizava com hotéis de 5 estrelas. No cockpit, a inovação continuava. O A380 foi equipado com a mais avançada tecnologia fly-by-wire da Airbus, tornando a pilotagem deste gigante surpreendentemente ágil e intuitiva. Os pilotos usavam side sticks em vez dos tradicionais manches, controlando o avião com precisão digital. A cabine de comando era um santuário de tecnologia, projetada para a máxima segurança e eficiência. O dia 27 de abril de 2005 ficou marcado na história da aviação. Em Toulouse, perante uma multidão de milhares de pessoas e os olhos do mundo inteiro, o primeiro A380 levantou voo. Foi um momento de pura emoção e triunfo. O gigante dos céus, que muitos consideravam impossível, estava finalmente no seu elemento. O voo de teste foi um sucesso absoluto, provando a viabilidade do projeto. Mas o desafio não terminava aí. O mundo precisava de se adaptar a este novo titã. Aeroportos em todo o globo tiveram que investir milhões de dólares em obras de adaptação. Durante vários anos, o A380 foi o símbolo máximo do prestígio e da modernidade para as companhias aéreas. Voar num A380 era uma experiência desejada por muitos viajantes. No entanto, o cenário da aviação começou a mudar de forma sutil, mas decisiva. A indústria começou a favorecer um modelo de negócio diferente, baseado em voos ponto a ponto em vez do modelo hub and spoke para o qual o A380 foi projetado. Aviões bimotores mais pequenos, como o Boeing 787 Dreamliner e o próprio A350 da Airbus, tornaram-se incrivelmente eficientes em consumo de combustível. Eles podiam voar longas distâncias com menos passageiros, oferecendo mais flexibilidade às companhias aéreas e abrindo novas rotas diretas. Preencher um A380 com mais de 500 passageiros em todas as rotas tornou-se um desafio econômico. Lentamente, as encomendas começaram a diminuir. E então, veio a pandemia de Covid-19. A aviação mundial parou quase por completo.
com as fronteiras fechadas e os passageiros em casa, os gigantes A380, caros de operar e difíceis de encher, foram os primeiros a serem encostados ao chão. Para muitas companhias, foi o golpe final. Acelerou-se o fim da produção e a reforma antecipada de muitas frotas. Em dezembro de 2021, a Airbus entregou o último A380 fabricado, encerrando um capítulo extraordinário na história da aviação. Foi um momento agridoce. O sonho do Super Jumbo, que um dia pareceu o futuro, chegou ao fim mais cedo do que o esperado, mas o seu legado é inegável. O A380 não foi um fracasso. Foi um triunfo da engenharia, um testemunho da audácia e da visão humana. Ele empurrou os limites do que era considerado possível, forçou a indústria a inovar e proporcionou a milhões de passageiros uma experiência de voo inesquecível. Hoje, embora em menor número, o gigante ainda voa, um majestoso lembrete no céu da coragem de sonhar grande. O Airbus A380 permanecerá para sempre na memória como o colosso que ousou tocar os céus como nenhum outro. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem. Se gostaram deste documentário, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem as nossas próximas histórias. Até a próxima!